Boa noite, a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Esperar os irmãos entrar aí, para a gente poder cultuar o Senhor juntos. Aleluia. Glória a Deus. Já vai preparando aí na sua casa, né, no seu sofá ou na sua cama, onde você estiver aí, já vai sentando, pegando a sua Bíblia, se reunindo com sua família, porque hoje é dia de cultuar a Deus. Na verdade, todos os dias, né, são dias onde nós devemos cultuar a nosso Senhor Criador, né? Mas hoje em especial é o culto de celebração. Então nós nos reunimos aqui agora virtualmente, né, para poder cultuar a Deus. Hoje eu estava dando uma olhada em algumas cidades, né, os irmãos já estão se reunindo no templo com alguma cautela, né? Então usando álcool em gel, máscara, tendo aquele distanciamento. Hoje eu estive conversando com a minha mãe, né? Afinal, hoje foi comemorado aqui o Dia das Mães, né? Então, tive com a minha esposa também. E quando eu liguei para minha mãe, ela estava lá no culto. E eu até estranhei, falei, nossa mãe, vocês estão aí na igreja, né? E já está podendo. E então, na capital, lá em São Paulo, eles já estão se reunindo. E eu sei que algumas cidades aqui no interior também. Glória a Deus, né? Porque é sinal de que nós estamos já passando por uma próxima etapa, né, dessa pandemia aí, onde eu creio que logo mais tudo isso vai acabar. Então nós podemos estar como antigamente, juntos, reunidos, né, podendo louvar e adorar a Deus. Irmãos, não se assustem porque às vezes você esperava assistir um culto pregado pelo pastor Fernando hoje, né? Mas o nosso pastor, ele não se sentiu muito bem durante ontem e até mesmo hoje. Então ele pediu para mim estar compartilhando com vocês, né, a palavra de Deus, trazendo uma pregação aqui para vocês. Mas é claro, antes da gente iniciar esse momento tão precioso, nós vamos estar orando, levantando um clamor pela vida do pastor Fernando. Você que é da nossa igreja, Fonte Church, aqui de Araras, você sabe a situação, as dificuldades que o pastor Fernando está enfrentando. Você que é da família dele também, que está nos assistindo, você também está por dentro. Então, o nosso papel como igreja, como família, é interceder, orar pela vida dele, porque nós cremos num Deus que cura, num Deus que realiza milagres, né? E eu creio na cura do pastor Fernando. Amém? Esperar mais alguns irmãos aí. Né? Ela está ali do outro lado. Ela está dando uma assistência aqui hoje, né, para mim, minha esposa. Então vamos lá. Como eu disse, nós vamos orar pela vida do pastor Fernando. Amém? Então você aí na sua casa, aí onde você estiver, com sua cabeça, feche seus olhos e que a sua mente agora possa ir até o pastor Fernando. Pense na situação que ele está passando, em sua família, e vamos agora orar pela vida dele, amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos clamar, Pai, ao Senhor, Deus, pedindo a Tua santa intervenção, Pai, pela vida do pastor Fernando. Deus, nós cremos, nós sabemos que Tu és um Deus que cura, um Deus que realiza milagre, Pai. Então, por isso, Deus, eu quero orar, e até mesmo enquanto eu não ver a cura do meu pastor, o pastor Fernando, eu não vou cessar, não vou parar de orar e clamar pela vida dele. E nós, como a Tua igreja, Pai, nós queremos interceder, orar pela vida dele, pedindo para que o Senhor possa curá-lo, Deus, pedindo para que o Senhor possa derramar a cura. E nós damos uma ordem a toda enfermidade que saia da vida dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda pressão vai se normalizar, toda diabetes vai se normalizar ali,
o açúcar no sangue, tudo vai se normalizar. Cada célula, cada membro do corpo dele, Deus, vai ali colocando a tua mão, Pai, vai tirando todo o inchaço, vai, Senhor Jesus, normalizando a corrente sanguínea, Deus, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem à enfermidade que saia em nome todo-poderoso do Senhor Jesus. Nós cremos na cura, Pai. Nós cremos na cura. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Amém? Vamos crer todos juntos. E bem em breve a gente vai ver nosso pastor curadão, saradão aí junto com a gente, cultuando a Deus, que é o nosso papel como cristão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos aqui para a palavra de Deus, né? E eu, assim, quando eu estava preparando essa ministração, essa pregação, eu até brinquei com a minha esposa, né? Eu falei, nossa, eu sentei para montar uma pregação e preparei quase que um estudo, né? Então vai ter bastante versículos aqui e é um tema bem legal. Se você tem costume de anotar, né, já corre lá, pega seu caderno, ou sua caneta, ou seu lápis, porque nós vamos viajar aqui, vamos analisar bastante versículos da Bíblia e nós vamos percorrer um tema bem bacana, que é a casa de Deus. E por que eu senti de trazer essa pregação sobre isso, né? Se você tem acompanhado as nossas lives, até mesmo o grupo do WhatsApp da igreja, você viu que semana passada, na quarta-feira, eu fiz junto com os meninos do louvor aqui na minha casa, aqui onde eu estou, eu fiz um worship. O que é isso? É um momento de adoração, né? E durante esse momento de adoração, cantando louvores a Deus e adorando, Deus trouxe algo muito forte no meu coração, que é a respeito da casa de Deus. Que eu, você, nós somos a casa de Deus. Mas muitas vezes fica muito superficial para nós. Nós já ouvimos falar inúmeras vezes que nós somos a casa de Jesus, que nós somos a casa de Deus, do Santo Espírito de Deus. Mas por essa superficialidade que às vezes essa mensagem chega até nós, não causa em nós uma transformação ou um impacto que tenha importância na nossa vida. Então hoje nós vamos um pouquinho mais profundo e você vai ver que, na verdade, você e eu, nós não somos só a casa de Deus. Muito mais além, é algo muito mais profundo do que ser a morada do Espírito Santo hoje. Nós vamos entender um pouco melhor através dessa pregação. Amém? Antes da gente começar, eu gostaria de mais uma vez ter um momento de oração para que a gente possa meditar na palavra. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de poder compartilhar a Tua santa palavra com os meus irmãos, Pai amado. E Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa revelar para mim e para os meus irmãos, Pai, aquilo que a Tua palavra diz para nós, a Tua igreja, Deus. E que essa palavra, Deus, possa ser como uma semente na terra fértil, Pai, onde ela venha germinar e dar muitos frutos, Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá. Como eu disse, né? O tema dessa pregação é a casa, ou a casa de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 66. Vou pôr, pastor usa a lupa, eu tô usando óculos. Porque ficar mais próximo aqui para mim, eu tenho tido dor de cabeça, né? Então, prefiro usar óculos. Então vamos lá, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 66, verso 1. Amém? Diz assim, ó. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés.
Que casa edificareis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? E é com essa pergunta que nós vamos começar essa pregação. Qual é a casa de Deus? Ou será que Deus habita em alguma casa? E para que Deus teria uma casa sendo o Criador do universo? Parece algo meio ilógico, né? Um Deus que Ele mesmo, através do profeta, questiona nós, ouvintes, né? Se o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, que casa então Deus possa habitar? Será que existe uma casa numa dimensão onde possa caber a presença de Deus, né? Com toda a sua soberania, um Deus que está em todo lugar, um Deus que é o Criador do universo? Então, a gente fica pensando nisso e fala, poxa, é verdade, né? Então vamos entender um pouco melhor a respeito disso. A busca do Senhor por uma casa, ela percorre toda a Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a questão de Deus querendo morar em algum lugar, querendo morar em uma casa, e até mesmo dando instruções de como seria essa casa. Vamos ver. Primeiro, para que a gente possa se aprofundar, né, nesses versículos, já que nós estamos falando de casa, né, e graças a Deus eu tenho uma casa, acredito que você também, vamos ver alguns aspectos que envolvem uma casa para nós moradores, nesse sentido. Então, o primeiro aspecto, um lugar de descanso onde deixo as preocupações da vida. E é uma verdade para mim, eu acredito que seja uma verdade para você. A casa onde a gente consegue descansar, onde tem nosso quarto, com nossa cama, né? Quando às vezes a gente vem estressado do serviço, né? Ou então de várias coisas aí que nos circundam, né? A gente, quando está na nossa casa, quando a gente chega em casa, né? Parece que dá um alívio, poxa, cheguei em casa. Então, um lugar de descanso. Por mais que às vezes você viaje de férias, né? E vá para algum lugar gostoso, um campo, numa praia, relaxar, descansar. Quando você chega na sua casa é algo totalmente diferente. Ali então você consegue descansar. Você sabe que ali é o seu ponto de segurança, né? O seu porto seguro. Outro detalhe, outra característica, aliás, é um lugar onde tenho liberdade de ser eu mesmo. Então, infelizmente tem pessoas que são duas caras, né? Nós sabemos que existem pessoas com essa característica. Às vezes na rua ou dentro da igreja ela é uma coisa e dentro de casa, né, ela se revela quem ela é. Então dentro de casa eu sou quem realmente eu sou livre, eu faço o que eu quiser dentro da minha casa. Né? Eu tenho essa liberdade, no sentido também de, se eu quiser andar de cueca na minha casa, né? Se eu quiser, às vezes, sentar sossegadão no sofá, com os pés para cima, eu posso. Diferente quando a gente vai visitar alguém. Não vou chegar na casa de alguém, entrando, sentando descalço, colocando o pé no sofá, né? E ter toda essa liberdade como eu tenho na minha casa. Então, casa é um lugar de liberdade. Terceiro aspecto aqui, que é um lugar onde eu melhor expresso minha personalidade, né? Então, como é mais ou menos o mesmo sentido de eu ter liberdade dentro da minha casa. Mas quem eu sou de verdade eu expresso dentro do meu lar. A minha personalidade, até mesmo no sentido de arrumar e reformar a minha casa. Né? Quem entra dentro da minha casa vai ver como que é a minha personalidade, já vai me conhecer um pouquinho, né? Só de olhar para as coisas que tem dentro da minha casa. Que, né, na minha casa tem os móveis de pallet, né? Na minha casa tem bastante livros, na minha casa a minha esposa ela é bem organizada. Então quem entrar na minha casa vai falar, poxa, o Bruno ele gosta das coisas rústicas, né?
poxa, o Bruno gosta de ler. Então vai começar a ter algumas características da minha personalidade. Esse é um outro ponto aí. E o quarto ponto, a quarta característica dentro de um lar, que é o lugar onde sou o dono ou o senhor. Apesar dessa casa aqui ser alugada, né, eu me sinto o dono dessa casa. Aqui é onde eu moro, aqui é onde eu tenho a chave, eu entro e saio a hora que eu quiser. Então é legal a gente analisar esses pontos aí, porque são pontos que refletem até o que Deus procura em seu lar. Deus procura ter uma liberdade dentro da sua casa, aonde Ele pretende morar. Deus, Ele quer que as pessoas, quando olhem para a casa dele, falem, poxa, Deus mora ali. Eu sinto as coisas, sabe, as coisas boas que fluem de Deus. Eu consigo enxergar a personalidade de Deus olhando para aquela casa. Então, olha só essas características aí que Deus também Ele procura no seu lar. Vamos aqui continuar e vamos analisar então a questão da primeira casa de Deus. Poxa, mas como assim a primeira casa de Deus? Nós vamos ver aqui algumas referências de casa de Deus, onde Deus Ele construiu com a intenção de ser uma casa, de ser um lar para Ele. Então, a primeira casa de Deus é o Éden, foi o Éden. Né? Então, em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, Deus revela o propósito de sua criação, que é construir um lar e ter uma família. E olha só que coisa bem interessante, porque jardim, quando Deus ele fez o jardim do Éden, quando nós entendemos a palavra jardim, nós sabemos que jardim não é uma floresta, uma selva aberta. Jardim é um lugar onde tem uma intervenção do homem ali, porque é tudo arrumado, é tudo organizado, o homem ele teve o controle, ele manipulou aquele lugar. E o jardim do Éden ele foi manipulado por Deus, e Deus colocou o homem ali para cuidar da sua criação. E nós sabemos também, nós vimos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, que Deus ele se relacionava com o homem. Ele tinha essa comunhão, ele tinha, sabe, esse desejo de constituir uma família e de não estar só. Então nós conseguimos ver já algumas respostas aí. Deus ele quer construir um lugar, na verdade, Ele mesmo quer morar onde Ele mesmo construiu. Olha só que coisa interessante. Ele construiu a própria casa, um lar, um lugar, estabeleceu ali uma família para que essa família possa se relacionar com Ele. Dentro de casa, nós nos relacionamos, dentro de casa nós temos comunhão, dentro de casa nós conhecemos uns aos outros. E é incrível porque com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, Deus ele está alinhando cada vez mais essa questão de lar, de comunhão, de relacionamento familiar. É o propósito de Deus lá do início, ter uma família e se relacionar. Então nós vimos esses aspectos aí, já na primeira casa de Deus, só que nós sabemos que a aliança foi quebrada. O pastor lá no Tadel, terça-feira passada, ele compartilhou um pouquinho um estudo maravilhoso sobre as alianças de Deus. E nós vimos que a aliança que ele fez com o homem foi quebrada. O pecado entrou, então entrou junto com o pecado a morte. Só que daí, durante a história, Deus ele também está trabalhando para estabelecer de novo, reconciliar. Nós vamos mais a fundo e entender um pouco melhor sobre isso. Tem uma outra característica muito legal e super importante da casa,
e que tem relação com o que aconteceu no Éden, porque se nós analisarmos um pouquinho mais a fundo o Éden, nós vamos ver que o Éden foi feito na Terra, só que Deus é um ser celeste. Na verdade, Deus ele é Deus, ele está em todo lugar. Só que naquele momento ele aparecia para o homem e tinha uma relação, como se fosse Deus celeste se relacionando com o homem terreno. E olha só que interessante. Em Gênesis, no capítulo 28, dos versos 12 a 19, Jacó teve um sonho, teve uma visão muito interessante. No verso 12 diz assim, ó: então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No verso 19. E chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Então, Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Então, uma tipologia, algo simbólico. Aquele sonho que Jacó teve já estava mostrando uma relação da casa de Deus, como que Deus ele quer estabelecer e se relacionar com o homem. Então ele teve aquele sonho de que havia uma escada ligando o céu e a terra. E aquela abertura, aquela ligação é como se fosse uma porta que dava acesso à casa de Deus. E como se os anjos levassem as nossas orações, como se nós pudéssemos nos relacionar com os anjos e com Deus. Então havia uma conexão, uma ligação da terra com o céu, assim como era no Éden. Havia uma ligação com Deus e o homem. Então esse é um outro ponto aí importante em relação à casa de Deus, em questão ao relacionamento da casa de Deus com o próprio dono, Deus. Há uma ligação celeste entre o céu e a terra, onde a gente pode nos conectar com Ele. Vamos agora entrar na segunda casa. Eu quero perguntar para a Nayara quanto tempo que eu tenho. Tenho aqui 37 minutos. Vamos lá. Felizmente a gente fica limitado em 1 hora, né? Pelo Instagram e pelo Facebook. Lembrando que eu vou pegar essa gravação e jogar lá no YouTube depois, tá? Então vamos continuar aqui. Nós vamos agora ver a característica da segunda casa. A primeira casa foi o Éden, a segunda casa foi o tabernáculo de Moisés. A primeira cortina se rasga e Moisés adentra o domínio celestial. Moisés constrói um tabernáculo, uma casa para Deus, com todos os padrões e detalhes vindo do próprio Deus. Isso está em Êxodo capítulo 40. Então, se você quer entender como que foi feito, como que foi construído esse tabernáculo, e que ele é cheio de detalhes, padrões, medidas, todo específico, e toda essa especificidade, sei lá como que fala, todas essas características, né, foi dada diretamente de Deus para Moisés. Deus estava mostrando e falando para Moisés como que deveria ser o tabernáculo, a casa de Deus na terra. A parte mais importante do tabernáculo de Moisés é chamado de Santo dos Santos. É uma sala no formato de cubo e com somente uma entrada. E nessa entrada havia um véu muito espesso. E atrás desse véu um objeto. E esse objeto era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é onde a presença, onde habita a presença de Deus.
Então olha só, existia o tabernáculo que na verdade era uma tenda, né, de panos, e dentro dessa tenda existia um lugar que se chamava Santo dos Santos, e havia um véu que separava os demais ambientes do tabernáculo com esse lugar chamado Santo dos Santos. E dentro desse Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha alguns elementos ali que simbolizavam a presença de Deus, e a própria arca era a presença de Deus. E um detalhe muito importante, que só entrava no Santo dos Santos Moisés e os sumos sacerdotes, e tinha o dia certo para entrar, tinha os padrões certos, eles tinham que se lavar, tinha toda um padrão correto, a roupa correta que eles deviam usar para entrar no Santo dos Santos, sabe? E ter essa comunhão aí com Deus e oferecer o sacrifício e tudo mais. Agora eu quero fazer uma comparação, sabe? Desse tabernáculo com hoje a igreja, o templo, né, o salão. Porque aquele lugar era onde eles cultuavam a Deus, diferente um pouco de como nós cultuamos hoje a Deus. Mas, na verdade, era onde eles cultuavam, levavam seus sacrifícios ali a Deus. Cara, e como eu disse aqui, para que eles pudessem entrar no Santo dos Santos, ter essa comunhão com Deus, era algo muito, sabe, extremamente minucioso. Eles tinham uma imensa preocupação nos detalhes, até porque se eles entrassem de qualquer jeito, ou qualquer pessoa entrasse, essa pessoa era fulminada, exterminada, ela morria. Será que está sendo assim hoje nos nossos ministérios, dentro das igrejas? Será que os pastores, quando trago a palavra, eu tenho essa preocupação, nós temos essa preocupação do que nós estamos fazendo, entrando na presença de Deus, no Santo dos Santos, tendo essa comunhão direta com o Pai? Será que você, nós estamos tendo essa preocupação, esse zelo? A palavra é essa, zelo. Eles tinham um tremendo zelo quando eles entravam na presença de Deus. Hoje, será que nós estamos tendo esse zelo em relação à obra de Deus? Vamos analisar, vamos refletir sobre isso. Vamos para a terceira casa, terceira tipologia de casa de Deus. E essa chamada de Templo de Salomão. Então, existiu o Éden, onde o próprio Deus criou ali o jardim. Existiu o tabernáculo de Moisés, depois outros tabernáculos, onde Deus deu todas as instruções para que Moisés construísse e pudesse também cultuar ele com várias características ali. E agora existiu também o Templo de Salomão. Deus procura uma casa onde possa morar e ser adorado. E Davi, ele entendeu isso daí. Ele entendeu a necessidade, ou aquilo que eu posso até ser um pouco mais assim audacioso, mas Davi, ele tinha uma ligação tão profunda com Deus que ele entendeu aquilo que batia no coração de Deus sobre a questão de morar em algum lugar onde ele pudesse ser adorado verdadeiramente, um lugar santo, um lugar ali bom. Então vamos lá. Davi queria construir um lugar de habitação e adoração para Deus. 2 Samuel 7:2 diz assim, então ele disse ao profeta Natã, estou morando num palácio, ele era rei, de cedro,
ao passo que a arca de Deus, ou a presença de Deus, continua numa tenda. E olha só o que ele diz também, lá em Salmo 132, no verso 3 e 5. Não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na casa em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi se tornou obcecado por tentar realizar esse desejo que ele sentia que vinha da parte de Deus, de construir algo grande para que Deus pudesse habitar e ser adorado. Porém, Davi sai de cena e o caminho continua com Salomão. O rei Salomão constrói o templo, que é dado o nome dele a esse templo, Templo de Salomão. É outra imagem da casa de Deus, isso está em 1 Reis, capítulo 6. Mas ainda é uma representação, ou seja, a realidade ainda estava por vir. Tudo isso que nós estamos vendo, sabe, é uma tipologia, era algo representativo do que de fato Deus queria com uma casa ou uma habitação. Então nós chegamos aqui na quarta casa, e que essa somos nós. Sou eu, sou você. E sou você é boa, né? Sou eu e é você. Nós somos a casa de Deus. E nós vamos entender um pouco melhor a respeito disso. Porque há duas características aqui para que a gente possa entender dentro desse conceito de casa, na verdade, dentro do que se refere que nós somos a casa de Deus. Há duas questões aqui que você precisa entender. Em Hebreus, abra sua Bíblia. É importante que nós lemos juntos essa passagem. Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao 6. Abra sua Bíblia, por gentileza. Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao 6. Irmãos, eu estou usando a versão Almeida século 21, tá? Então, se a sua tiver um pouco diferente, não tem problema. O importante é você entender o contexto, a mensagem aqui que está sendo explicada. Então diz assim, ó. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. E aqui um detalhe. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então aqui ele está falando, olha, Moisés foi usado por Deus, Deus o Criador, o construtor mor, né, como se fosse um engenheiro, e usou Moisés para construir, e Moisés foi um sumo sacerdote exemplar, só que daí Jesus ultrapassou Moisés. E aqui ele fala uma coisa bem interessante, e que se nós conservássemos firme até o fim todos os fundamentos que desde Moisés e Jesus está nos ensinando,
nós vamos ser a casa eterna de Deus. Mas Bruno, nós já não somos a casa. Nós somos a casa de Deus através de Jesus, que veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo dele agora habita em nós. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Só que aqui o autor de Hebreus está falando em algo macro, algo escatológico, futurista. No sentido de que eu e você, nós somos a casa porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, depois nós vamos ver, ele tem uma sacada de que nós, cada indivíduo, nós somos também rochas, pedras que vão servir para a construção da casa eterna de Deus. Isso é algo, assim, para mim, extraordinário. Eu e você, nós somos parte, nós somos peças principais, fundamentais para a casa eterna de Deus. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou usar uma frase do livro Da Eternidade Até Aqui, do autor Frank Viola, que se encaixa perfeitamente no que Jesus fez aqui na questão da casa. Ele encarna a ligação da divindade e humanidade, céu e terra. Jesus Cristo é o Deus vivo em humanidade e a humanidade vivendo em Deus. A casa de Deus é uma pessoa. Cara, olha só que tremendo que é isso daqui. Porque nós vimos que há uma ligação da casa de Deus, há uma ligação entre Deus e a humanidade, entre o céu e a terra. E Jesus, ele faz essa ligação. Jesus, ele é essa ligação do céu e a terra. E na verdade, ele mesmo, sendo Deus, habitou entre nós e é esse acesso que nós temos com o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o tabernáculo. Ou seja, ele tabernaculou entre nós. Ele foi e ele é a casa de Deus. Enquanto ele esteve na terra, na sua encarnação como homem, ele foi a casa de Deus. Ele foi o próprio tabernáculo de Deus na terra. E caminhou e andou entre a humanidade. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está em Colossenses capítulo 2, verso 9. E aqui eu vou falar de uma coisa assim, que é fundamental para que nós possamos entender a construção macro da casa de Deus, nós sendo as pedras e Jesus, ele sendo a pedra angular. O que é a pedra angular? Hoje nas construções não se usa mais pedra angular, se usa os fundamentos, né, como é que chama lá? Quem trabalha em construção sabe, né, que faz os alicerces, faz aqueles buracos ali, coloca ferro, cimento ali, depois levanta a casa. Sem isso a casa cai. Jesus, ele é a pedra angular é o alicerce. Então, ele é o fundamento para essa casa eterna, e nós somos as pedras que se encaixam nele para a construção dessa grande casa de Deus, da grande habitação de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, ou pedra de esquina, como era chamado. E em 1 Pedro capítulo 2, verso 6, por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Em sua encarnação, Jesus foi o templo de Deus. Ele corporificou a casa de Deus, mas por intermédio de sua morte e ressurreição, ele se tornou um espírito vivificante. E esse espírito hoje habita em nós. Então, por essa característica,
pela morte e ressurreição de Jesus Cristo e com a vinda do Espírito Santo habitando em nós, nós também hoje podemos dizer: eu sou morada de Deus. Você é morada de Deus, porque o Espírito Santo mora em você. E numa visão maior, nós somos pedras. Ou seja, eu, você, o irmãozinho lá da outra igreja, de outro país, de outro estado, espalhado pelo mundo inteiro, nós somos como se fossem pedras trabalhando, sendo moldadas, sendo ali lapidadas para a construção da casa maior, onde Deus vai habitar para toda a eternidade. Em Efésios capítulo 2, verso 19 ao 20, o apóstolo Paulo explica de uma forma extraordinária isso que eu acabei de falar. Em sua encarnação, assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus a principal pedra angular. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou em algumas outras traduções, que nós seremos edificados, ou que nós somos edificados para a futura morada de Deus no Espírito Santo. Então, ou seja, Deus, Ele quer habitar em uma casa. Ele procura uma casa para morar. E Ele quer ter total liberdade nessa casa. Ele quer ser adorado nessa casa. Ele quer ser exaltado nessa casa. Ele quer se sentir à vontade nessa casa. Eu tenho certeza, se você chegar na sua casa e ela estiver toda bagunçada, ou se tiver um intruso lá, que você não se sentir à vontade, você não vai ficar ali confortável, ou você não vai gostar de morar nessa casa. Mas Deus ele quer e Ele está preparando, Ele está construindo essa casa, e durante os séculos Ele vem mostrando para nós como que será essa casa, qual que é os fundamentos dessa casa. O fundamento é Jesus. Nós somos parte dessa construção e nós hoje somos também a casa, numa questão individual, eu e você, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, mas uma questão macro, nós somos pedra, nós fazemos parte da construção dessa casa eterna. Sabe, você quando vai construir a sua casa, você não quer qualquer material. Se você tem uma boa condição financeira, você quer comprar o melhor piso, você quer a melhor tinta, você quer fazer tudo conforme a tua vontade. Por isso que nós oramos, que seja a tua vontade, não a minha. Que seja feita a vontade dele na minha e na sua vida, não a nossa. Que Ele possa ser exaltado, seja glorificado, engrandecido, por quem Ele é, porque Ele é Deus. Porque Ele habita dentro de você e você faz parte de uma esperança eterna, de uma construção eterna. E aí, qual que é então essa casa eterna? Ou como se chama essa casa eterna, onde Deus vai habitar? Essa casa se chama Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, do verso 1 ao 3, diz assim, ó: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Irmão, isso me emociona, isso é lindo demais. O livro de Apocalipse, ele é lindo, ele é uma carta assim, é uma revelação de Deus com um propósito eterno para nós. Deus, ele quer habitar e ele vai habitar pessoalmente entre nós para toda a eternidade, e nós vamos ser o seu povo, nós vamos fazer parte dessa construção que na verdade agora não é mais individual, não é mais apenas um jardim, mas é uma cidade com padrões celestes, irmão, com padrões que só Deus mesmo entende. Deus, ele vai habitar no meio de nós, de uma forma corpórea, verdadeira, onde nós vamos ter essa ligação, essa conexão, essa comunhão, como foi no Éden. Como Jacó teve a visão dessa ligação que existiria, com os padrões de adoração, como existiu no tabernáculo de Moisés, com toda a excelência, como Davi sentiu no coração que Deus precisava ter um lugar santo, um lugar grande, perfeito, lindo para Deus poder morar. Essa perfeição plena nós vamos ver quando Jesus voltar e Deus estabelecer o seu reino na terra, quando a nova Jerusalém descer e eu e você fizermos parte dessa grande morada de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, ultimamente, Deus, nós temos visto o esfriamento espiritual das pessoas. Pai, eu tenho visto, Deus, pessoas que entendem de uma forma errônea que o Senhor habita lá na igreja, no salão da igreja. Que o culto ele só é dedicado ali naquele salão. Tem muitas pessoas que pensam nisso, Pai. Quando na verdade nós somos a Tua morada, o Teu Espírito habita em nós. E além disso, Pai, nós vamos fazer parte, Deus, da construção maior. É a Tua morada eterna, Deus. Ô Pai, que esse entendimento possa estar no coração e na mente dos meus irmãos, Pai. Deus, que a partir de hoje, Pai, nossos irmãos e eu não venhamos adorar o Senhor de qualquer forma, Pai. Assim como Moisés e os sumos sacerdotes tinham aquela preocupação, Pai, e todo aquele zelo de entrar no Santo dos Santos e Te adorar, Pai, com excelência, que assim também nós hoje, Pai, possamos Te adorar, Deus, como Moisés nos ensinou, Pai. E como Jesus nos ensinou através dos evangelhos, de espírito e em verdade, de uma forma verdadeira e sincera. Oh, Pai, eu sei, o Senhor não quer nada forçado, o Senhor não quer nada obrigado. Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencer os irmãos, possa me convencer, Pai, a cada dia mais ter o zelo, ter a responsabilidade, a consciência de Te adorar e de ser lapidado. Essa pedra aqui, Deus, e nós como as pedras espalhadas pelo mundo, que nós podemos ser lapidados pelo Teu Santo Espírito para a construção eterna, Deus, onde o Senhor irá habitar entre nós. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse entendimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Antes da gente terminar, eu quero dar alguns recados. Irmãos, você que tem o seu dízimo e a sua oferta todos os domingos, das 10 da manhã às 11 horas, eu e a minha esposa, nós estamos lá na igreja, no salão da igreja,
para receber os seus dízimos e as suas ofertas, e também o quilo do amor. Se você tem um alimento aí na sua casa e quer compartilhar desse alimento, né, leve lá na igreja das 10 às 11 nos domingos, para que a gente possa também montar cestas básicas e distribuir para as famílias que estão necessitadas aí de alimento. E eu quero também orar agora por você que é dizimista e ofertante. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado no meio do teu povo pessoas que entendem, Pai, a importância de ser fiel com o Senhor. Porque, em primeiro lugar, o Senhor é fiel conosco e tudo que nós temos é teu, Pai. Então, nós queremos, de uma forma voluntária, contribuir e também te adorar com nossos dízimos, com nossas ofertas, e que também, meu Pai, todo esse recurso arrecadado possa servir para que a tua obra, o teu reino, o teu evangelho possa ser proclamado aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem também alguma dificuldade aí, questão do dízimo e da oferta, né? Pode estar entrando em contato com a Nayara, que é a tesoureira. E se você também quer fazer a transferência, né? Se você não quer ir até o salão da igreja, você quer fazer uma transferência, um depósito, você também entra em contato com a Nayara, minha esposa, que ela vai te auxiliar aí nessa área. Também de terça-feira, às 19h30, nós temos o Tadel, que é um estudo, né? Lá você tira suas dúvidas, você se aprofunda mais dentro das escrituras e de tudo aquilo que está dentro das escrituras e até mesmo as curiosidades, algum livro histórico. Então é algo muito importante para o seu crescimento, o seu entendimento da palavra de Deus. E nessa terça-feira, né, nós vamos dar continuidade àquela live onde o pastor começou falando das alianças de Deus conosco. E agora eu vou falar dessa relação de Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Nós vamos comparar esse casamento dentro dos padrões judaicos daquela época. E você vai ver que é uma ligação que faz assim nossa mente e nossos olhos se abrirem para a palavra de Deus. Então é muito importante que você participe do Tadel nessa terça-feira às 19h30. Amém? Nós vamos estar agora encerrando. Eu quero abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por te cultuar, por compartilhar a tua palavra, por esse tempo precioso, Pai. E eu quero agora pedir que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa que está nos assistindo, e que o Senhor possa tocar, Deus, no coração, e que a tua união, o teu Santo Espírito, possa estar presente em cada lar, Deus. Dê a eles uma semana abençoada em tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um forte abraço, Deus abençoe. Eu acredito que domingo que vem nós vamos estar juntos e não sei se ainda se abraçando, mas eu acredito que nós vamos estar juntos lá no salão da igreja em nome de Jesus. Amém? Um beijo, Deus abençoe, irmãos.